obrigado, misericórdia, muito obrigado pelo teu agir, muito obrigado por esta noite, obrigado por cada um que está aqui conosco. Venha ministrar o nosso coração de forma poderosa. Vai quebrando todas as barreiras da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Apostila na mão, Bíblia aberta, Gênesis. Onde que nós vamos hoje? Deixa eu me achar aqui. Gênesis 13, versículo 18. Vamos lá. Gênesis 13, 18. Hoje a gente vai entrar numa área bem espiritual. Paz, Lu, estou te vendo agora. Daiane, a paz, irmã Maria Lúcia, a paz, Elisandra, irmão Édipo, que está chegando. Deus abençoe você. Gênesis 13, 18. Eita. Vamos ler? Diz assim, ó. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. A pergunta é, como que Abraão, ele simboliza a aliança que ele renova com Deus? Através de um altar. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós vamos tocar muito nessa questão de dízimos e ofertas. Porque você vai ver em toda a história de Abraão que ele foi um homem de oferta, um homem de altar. E toda vez que algo acontecia na vida dele, toda vez que Deus se pronunciava, toda vez que Deus falava com ele, toda vez que Deus trazia um renovo sobre ele, ele levantava um altar. E um dos códigos que eu quero que você pega hoje, o altar que a gente oferece, o altar que a gente levanta para Deus, é a chave para mudar a nossa vida. O que é levantar um altar? Às vezes estou falando assim, vocês não estão entendendo, mas levantar um altar é você levantar ofertas ao Senhor. Existe um poder muito grande na oferta. Existe um poder no dízimo, e existe um poder na oferta, existe um poder da primícia, e existe um poder na oferta sacerdotal. Todos eles têm os seus efeitos, todos eles têm a sua bênção, todos eles têm algo de especial. Dízimo, ele protege aquilo que nós temos. Quando eu dizimo, eu estou falando assim, Senhor, guarda, protege o meu salário. Porque imagina você comigo, se Deus não te guardar, facilmente você gasta o seu salário na farmácia. Sim ou não? Facilmente você vive uma tragédia. Eu não sei se alguém aqui já viveu alguma, como que fala, uma calamidade, mas eu morei numa casa que ela alagava. E toda vez que ela alagava, que ela enchia, nós perdíamos algo. E quando você perde, irmão, porque eu falo assim, ó, você tem suas coisas, você tem seus móveis. Por mais que você queira trocar, você nunca está preparado para trocar de repente. Porque você se programa para comprar uma geladeira, você se programa para comprar um sofá. Mas as pessoas corretas e de caráter, pessoas que pagam os outros, eles se programam, eles não fazem dívida em cima de outros. Mas se Deus não te proteger de uma calamidade, facilmente você vai ter que arrancar não sabe de onde. Por quê? Imagina, Deus me livre e guarde, mas imagina se um avião cai na tua casa. Está amarrado. Em nome de Jesus. Tá?
do avião. Ah, não, não acontece. Acontece. Você vê histórias por aí. Isso daí, se você não tiver a proteção de Deus, se você não tiver a bênção de Deus, isso daí faz o quê? Faz você não viver, não desfrutar daquilo que o Senhor dá nas suas mãos. Porque as pessoas confundem prosperidade com riqueza. O que é riqueza? Você ter muito dinheiro. O que é prosperidade? Você viver bem com aquilo que você tem. E se Deus não proteger o teu salário, você não consegue ser próspero. Se bobear, você não consegue passar um mês. E aí? Onde não tem a bênção de Deus através do dízimo, não tem prosperidade. Porque o dízimo, ele protege as nossas finanças. A oferta, ela tem o poder de multiplicar aquilo que passa nas nossas mãos. É através da oferta que você vive grandes milagres financeiros. Eu sou uma pessoa que eu não sou apegada, aquilo que Deus me pede, eu não seguro. E por causa disso, Deus me faz viver tantas coisas sobrenaturais que vocês nem imaginam. Né? Uma das experiências que eu tive, vou contar assim, das mais recentes, do livro. Quando eu mostrei o livro Seja Apocalipse, Deus falou assim para mim, Mariana, quando foi começar a pandemia, escreve o livro. E eu comecei a escrever Apocalipse. Ia ser uma apostila, foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou um livro. Falei, vai ficar muito grande, não vai ter como ser, porque tem 70 páginas. Deus falou assim, faz o teu livro. E eu entrei num processo de uma depressão, eu fiquei 11 semanas muito mal, muita perseguição espiritual. Pensei em parar, mas eu escrevia todos os dias. Aí eu falei, Deus, e agora? Ele falou, faz o orçamento de quanto custa. Fiz orçamento nas gráficas, nas editoras, peguei, falei, achei. Falei, mas eu não tenho. E aí, eu lembro que teve uma primícia, e eu primiciei, o único dinheiro que eu tinha, né? Eu primiciei e falei, Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu quero viver uma história. E eu lembro que eu saí do culto, cheguei em casa e falei assim para o meu esposo, falei, marido, você não quer parcelar para mim? Paga no cartão, a gente vê o que a gente faz, depois a gente vende e repõe. Ele falou assim, eu não posso, agora eu não posso. Aí eu lembro que eu estava na cozinha, eu falei, Deus, o Senhor sabe quem eu sou. E o que eu tinha, eu dei no teu altar. E o Senhor é dono do ouro da prata. Então, me dá esse livro uma semana. Foi numa segunda, no domingo, depois, próximo domingo que teve, um irmão da igreja falou assim, pastor, pode ir em casa? Posso. Cheguei lá e falou, Deus mandou eu te dar esse dinheiro. Quando ele falou o valor, era o dinheiro do meu livro e ainda sobrava para comprar um celular. Na hora que ele entregou o dinheiro na minha mão, Deus falou assim no meu coração, o que você faz para mim, o que você dá para mim, eu sempre vou te restituindo. Então, esse livro aqui é resposta de altar, de oferta, que eu vivi. Por que eu estou falando isso? Porque Abraão, ele era um homem de oferta. Todas as pessoas que você vê da Bíblia, todas as histórias que você vê, as grandes histórias vai ter altar. Então, você que tem teu caderninho, coloca assim, ó. Se eu quero viver uma grande história, eu vou até escrever aqui nosso bate-papo. Se eu quero viver uma grande história, com Deus, eu preciso ser uma pessoa de altar. Sabe por quê, queridos? Deus, ele não é emocional. Quem já passou uma luta que chorou muito? Resolveu? A única experiência de choro é dor de cabeça.
Depois que você chora bastante, dá uma dor de cabeça, não dá? Mas vai para o altar. Pega a tua dor e vai para o altar para você ver o que Deus faz na tua vida. Eu falo isso sem medo de... O povo me critica. Todo culto de primícia dá um bafo. Agora parou um pouco, o povo está mais convertido. Mas antigamente, nos cultos de primícia que eu pregava, saía um da igreja, porque eles não concordavam. Por quê? Porque confronta. Ninguém aceita relacionar Deus ao dinheiro, mas ele é o dono do ouro e da prata. E eu falo uma coisa que é muito verdade. O que adianta? Como que vale você entregar a sua vida? A pessoa fala, entreguei minha vida para Jesus, mas ela não entrega as finanças. Ela não entrega uma oferta. Ela não é fiel no dízimo. É uma pessoa que, às vezes, não responde a Deus com o altar. E o que adianta? Não adianta nada. Então, vamos lá. Abraão, ele simbolizou essa aliança com Deus como? Levantando um altar. Aí eu quero que você abra lá em Gênesis 14 para a gente ler. É uma passagem muito poderosa. Gênesis 14. Eu ia falar para você ler em casa, mas eu sei que você não vai ler, então a gente vai ler aqui os capítulos. Nem se Gênesis demorar 100 anos para a gente terminar. Vamos lá. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que esta é Zoar. Todos eles se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram. E ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram os refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em An, e aos Emins em Zafé Kiriataim, e aos Oreus e aos montes Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois, tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes ficaram no monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitavam em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou a Abrão, hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, que era confederado de Abrão. Ouvindo Abrão que o seu irmão estava preso, armou com seus criados nascidos em sua casa 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir aos reis que estavam com ele no vale de Zafé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo,
o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei as minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e parte que toca os varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, antes que tomem a sua parte. Vamos lá. Abrão, ele é convocado para uma guerra. Por quê? Uma guerra acontece lá em Gênesis, 4 reis contra 5, e 4 reis perdem, só que eles pegam Ló e eles levam Ló de refém, de escravo, preso. Aí a Bíblia fala que Abrão, ele pega os 318 homens que moravam com ele, né, seus escravos, seus pastores, e eles vão lá resgatar os bens, as fazendas, né, os gados, as coisas, e a Ló resgata e volta. E quando ele volta, ele encontra um sacerdote, Melquisedeque. Vamos lá. Abraão era um homem de altar, era um homem chamado por Deus, mas a pergunta que eu quero que entra agora na roda é: Abraão era batizado? Sim ou não? Nas águas. Você acha que sim? Fala e por quê? Você acha que não? Fala que não, porque você também acha que não. Quem acha que sim? Ativa o microfone. E aí? Será que ele era batizado? Não era assim. Quem acha que sim? Quem acha que não? Não, tem a turma que não acha nada. Tem 2 que acham que não. Vai lá no versículo 13, grifa aí a palavrinha hebreu. Puxa uma setinha e coloca assim: o que é o hebreu? Transpassador de águas. Como que ele vai ser um homem de aliança se ele não for batizado? Põe uma coisa na sua cabeça. Muita gente tira o efeito do batismo, falando que não precisa batizar. Mas as pessoas que não se batizam, elas não são pessoas de aliança. Para você ter uma noção, uma pessoa que não é batizada nas águas, ela não vai ser arrebatada. Uma pessoa que não é batizada nas águas não pode ceiar. E aí? Como que essa pessoa quer carregar a promessa se ela não quer fazer uma aliança? Porque tem gente que hoje, nos dias de hoje, trata o batismo como algo simbólico. Ok, é um símbolo. Mas existe uma mensagem no batismo, que é o quê? Eu sou uma pessoa de aliança. Eu sou uma nova criatura. Abraão, aqui é a primeira vez na Bíblia que se menciona a palavra hebreu. Aonde que ele passou as águas? Eu acredito que nessas travessias do deserto. A Bíblia ela não relata, mas como ela me dá a informação que ele é um hebreu, e hebreu significa transpassador de águas, e ele é um homem de aliança, tá? Uma hora a gente vai estudar hebreu, vocês vão pirar. Vamos lá, deixa eu ver. Aí, pega o outro código aqui, ó. Deixa eu achar o versículo. Vai no versículo 21. Abraão pega todas as pessoas, as riquezas. Aí o rei de Sodoma fala assim: ô, Abraão, vamos fazer um negócio, vamos fazer um trato? Me dá as almas, as pessoas
que eu te dou as fazendas, que eu te dou as riquezas. Abraão fala assim, ó, levantei a minha mão para Deus, o Senhor Altíssimo. Por quê? Ele está declarando um princípio. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Se tiver qualquer coisa, carro, cargo, serviço, ministério, tudo isso ainda é inferior a pessoas. Deus sempre vai preferir pessoas do que coisas. E você vê que a gente está vivendo num mundo tão materialista que as pessoas perdem o valor, mas as coisas têm valor. É um mundo tão contrário que se você, às vezes, matar um bicho, você vai preso. Mas se você matar uma pessoa, você fica em regime aberto, dependendo da situação. É um absurdo. Mas olha o princípio. As almas valem mais do que as fazendas. Aí Abraão, ele vem da guerra e ele se encontra com Melquisedeque. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O dízimo nasceu no tempo da lei ou da graça? O dízimo. Ele pertence à lei ou à graça? Que Abraão dizima aqui. Os dois? A lei? Quem chutou? A lei? O Aleph falou a lei. Fala, Maria Borges, a lei? Lei. Quem acha que pertence para a graça? Falei. Eu acho que nasceu no tempo da lei, mas faz parte do tempo da graça também. Quando que a lei nasceu? Porque a gente divide a Bíblia entre Antigo e Novo Testamento, né? Só que a Torá, ela não tem Antigo e Novo Testamento, porque o Antigo e Novo Testamento, ele foi criado em 1222 por um inglês. A Bíblia ela é uma só. Mas aonde que nasce a lei? Quem que estipula as leis? Vai. Ativa o microfone e chuta com força. Vai, Lu. Moisés, não foi? Moisés. Abraão estava no mesmo tempo que Moisés? Antes. Porque entre Moisés e Abraão são 14 gerações. Então, ele não dizimou na lei, só que Jesus não tinha vindo, ele também não dizimou na graça. Onde que ele dizimou? Porque aqui é o primeiro dízimo. É onde estabelece o princípio do dízimo. Por que é princípio? Primeira menção. E quando faz a primeira menção, é o valor perpétuo da lei que está sendo ali estabelecida. Então, como Abraão se torna o primeiro dizimista aqui, o que ele estipula vai valer para a lei e para a graça. Só que ele não dizimou na lei e nem na graça. Onde que ele dizimou? Carinho. Vai! Ele dizimou na honra. Dízimo não é lei, não é graça, é honra. Ele dizimou no amor. Você está vendo, crente, porque você não pode dizimar porque você tem medo de ir para o inferno e nem dizimar porque o pastor manda. Você tem que dizimar porque você honra a Deus com o seu ser. Eu tenho uma raiva desse povo que fala assim que o dízimo é do Antigo Testamento. Eu tenho vontade de chamar de retardado, porque já não sabe que a Bíblia foi dividida muitos mil anos depois. E outra, Abraão, ele não dizimou na lei. 14 gerações de diferença. Ele dizimou na honra. Quando você for dizimar, pega o teu envelopinho, entenda que você está honrando a Deus. Tá? Vamos lá. Ele dizimou
Quando ele dizimou, ele era Abrão ou Abraão? Isso é importante. Abrão. Abrão. A vida dele mudou quando ele foi Abrão ou Abraão? Abraão. Abraão. Então ele dizimou antes da história dele ser transformada. Eu não preciso esperar sentir nada, ver nada, ter sinal de nada para ser um dizimista. Ó, acredite, a coisa que eu mais ouço quando as pessoas querem falar negócio de fidelidade, eu estou esperando minha situação melhorar para eu devolver. Pode falar, mãe. Quer falar? Peraí, desativa o microfone. Opa! Ativa teu som aí que tá desligado. Ativa teu som, Maria Borges. Tá muito baixinho. Escreve aí nos comentários para nós. Abraão, guarda um princípio no teu coração. Abraão só teve a vida dele transformada porque ele dizimou antes dele se tornar Abraão. Às vezes você fala assim, ó, eu não estou vendo nada, eu sou fiel, a boca abre desse tamanho para reclamar. Irmãos, mas Deus começou o processo de mudança e restauração quando ele ainda era Abrão. Porque quando ele era Abrão, ele não negou a fidelidade a Deus. Ele só se transformou porque ele dizimou. Tá? Vou soltar uma agora que irmão, quem não é fiel pira com umas coisas dessas. Mas tem que falar. A vida dele só virou de chave porque ele não reteu aquilo que era do Senhor. E quem que é maior na Bíblia? Abraão ou Melquisedeque? Abraão. Abraão? Quem mais acha que é Abraão? Abraão. Abraão? Anota aí no caderninho de vocês. Melquisedeque é maior. Por quê? Melquisedeque deu primeiro o pão e o vinho. Maior é quem dá primeiro do que quem... Abraão só dizimou depois que ele recebeu o pão e vinho. O pão e vinho lembra de alguma coisa? O corpo e o sangue. Ceia? Se ele pegou o pão e vinho, então significa que ele era batizado. Abre lá, Hebreus 7:7. Abraão dizimou em qual igreja? Vai, Luciano, responde essa. A igreja do Evangelho Quadrangular do Sinai? Que igreja que o Abraão dizimou? Foi na vida de outra pessoa, não foi? Pessoa. O que o Melquisedeque era? Rei. E sacerdote. Rei. Rei e sacerdote. Ele não dizimou em igreja, ele dizimou em um sacerdote. Por quê? Porque a bênção vem do sacerdote. Você não é abençoado porque você dizima na igreja. Você é abençoado porque você entrega teu dízimo para um pastor abençoar. E se for um pastor corrupto? Ele Deus.
Maria Borges está dando verdade. Se ele Deus. Aí é problema dele com Deus, né? Porque quem que é testemunha? Deus. Eu? Deixa eu achar Hebreus, que minha Bíblia está enrugada. Sangue de Jesus. Minha Bíblia nova não chega. Está de rosto. Hebreus 7:7. Vai lá. Nós vamos estudar Hebreus ainda, hein? Vai no versículo 4, Hebreus 7:4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ele dizima do que ele pega da guerra, viu? Isso daí, dízimo dos despojos, é do que ele pega da guerra. Versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Se você quer a bênção de Deus, você precisa estar debaixo da cobertura de um sacerdote. Alguém instituído e legalizado por Deus na terra para abençoar o teu dízimo e oferta. Porque tem gente que fala assim, ó, eu não dou dízimo da igreja, mas eu dou cesta básica. Isso é dízimo? Não. Caridade. Isso é caridade. Eu não dizimo na igreja, mas eu oferto. Uma coisa não justifica a outra, porque são paralelas. A testemunha do dízimo de Abraão foi e sempre vai ser do nosso dízimo Deus. Porque o pastor, ele recolhe o dízimo, mas quem abençoa é o Senhor. Por isso que às vezes você não precisa ter medo, porque a gente está vendo muito o quê? Muitos pastores cair. E às vezes você vai ver grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus cair para falar assim, nossa, e aí? Será que era tudo mentira? Não fica com isso na cabeça. Porque a tua testemunha, quem te abençoou, foi o Senhor. Porque Deus não abençoou Abraão lá na terra de Ur, de onde ele saiu, lá em Gerar, ou lá no Egito. Ele passou pelo Egito, ele veio de Ur dos caldeus, e ele ficou lá na terra de Gerar. Por que ele não foi abençoado lá? Chutômetro. Ele não levantou altar. Ele levantou o altar, mas ele não tinha sacerdote. Lá ele até ofertou. Ele ofertou em Gerar. Mas ele não tinha sacerdote, Lu. Olha, é uma coisa pesada que eu vou ter que falar para vocês. Mas Deus não abençoa dos céus. Ele só abençoa através da boca e da mão de um sacerdote. Por isso que você precisa pertencer a algum lugar. Por isso que você precisa ter pastor. Por isso que você precisa ser pastoreado por alguém. O povo hoje quer ser independente. Eles querem pertencer à igreja do YouTube. Onde você vai? No YouTube. Liga a live e tora o pau. Qual que você assiste? Eu começo no Genordu, termino lá no inglês do homem. E ainda passa as propagandas do iFood no meio. O povo quer servir a Deus assim. Mas Deus não abençoa ninguém do céu. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, irmão. Se você achar que Deus abençoou alguém sem sacerdote, você me mostre.
Porque o compromisso de Deus é com o sacerdote. O que o sacerdote falar, declarar e abençoar vai ser. Foi quando eu comecei a entender isso, foi quando eu comecei a entender quem eu era no reino de Deus, na minha função pastoral. Porque eu sempre achava que eu só tinha que pregar. Mas quando eu comecei a entender o compromisso que Deus tem comigo, e o que eu falar, o que eu abençoar, o que eu declarar, o que eu colocar a minha mão, o povo recebe, porque Deus tem um chamado na minha vida, um compromisso comigo, eu comecei a ter muito mais temor. Eu comecei a observar com muito mais precisão e ter muito mais temor, mais excelência naquilo que eu faço. Por isso que Elias, quando orou, o céu parou, porque Deus tinha compromisso com ele. Talvez Deus nem queria deixar com chuva, deixar sem chuva. Mas porque um profeta falou, um sacerdote falou, Deus teve que ouvir. Por que ele é sacerdote? É aquele que dá alimento. Quem que é teu sacerdote hoje? Aonde você ouve, aonde você se alimenta. De sextas-feiras, eu sou a sacerdotisa espiritual na sua vida, porque eu trago alimento espiritual para você. Ensino é alimento. E você vê que não é todo mundo que aguenta comer, né? Não é todo mundo que aguenta comer. A bênção de Abraão veio da boca e da mão do sacerdote. Ninguém recebe nada na terra sem a bênção sacerdotal. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Você pode brigar com qualquer pessoa da terra, mas cuidado para mexer com o pastor. Mesmo se for desviado, cuidado. Porque um pastor desviado, ainda assim carrega a autoridade de Deus na vida dele. O profeta Eli, lá no livro de Samuel, ele era um profeta desviado. E os 2 filhos dele, sacerdotes, eram ladrões do templo, prostitutos. Só que quando Ana foi orar, ela só recebeu Samuel porque Eli profetizou. O cara estava cozido na preguiça. A Bíblia fala que ele era gordo e só sentava na cadeira de balanço e fazia vista grossa para aquilo que os filhos faziam. Por isso que eu sempre ensino à igreja, não fale mal de pastor, não compartilhe queda de pastor. Você não é juiz. Pode estar caído, pode estar derrubado, mas cuidado. Ah, eu quero sair da igreja porque eu não concordo com tal pastor. Sai pela porta da frente, ó, com a tua boquinha fechada. Quando eu vejo que as pessoas começam a se levantar contra eu, contra o meu esposo, eu olho assim e falo com meu marido, que dó. Vamos só ver o final de tal história. Porque tem coisas que eu não concordo com muitas pessoas, mas eu não posso falar mal de um sacerdote que Deus escolheu. Ana, lá de Samuel, ela orava, ela jejuava, ela ia para Jerusalém, só que o filho só veio quando o profeta, o sacerdote, abriu a boca. Porque a Bíblia fala assim, que o óleo, ele escorre pela barba de Arão. A bênção está no sacerdote. Bora? Depois da guerra de Abraão, ele é abençoado por Melquisedeque. Ele dizima no sacerdote e não na igreja. Porque nesse tempo não havia igreja. Isso mostra que o dízimo é uma relação entre você, o sacerdote e Deus. Embora nós usemos o dízimo para a igreja, o dízimo, ele é uma relação entre você, o teu pastor e Deus. É uma aliança. E aquilo que está na vida do seu pastor vem para a sua vida. Tá? Guarde isso com carinho. 3 lições da aliança de Deus com Abraão. Gênesis 15. Vamos lá.
Alguma pergunta sobre dízimo? Ah, eu tinha falado das ofertas. Ó, ofertas comuns multiplicam. Oferta de primícias. O que a oferta de primícias faz? Ela santifica todo o teu salário. Tá? A primícia ela serve para santificar toda a massa. E a oferta sacerdotal é quando você dá uma oferta não para a igreja, mas para o sacerdote. A oferta sacerdotal, ela te traz uma unção de sacerdócio. Às vezes você recebe mais excelência sobre a sua vida por aquilo que você faz, por aquilo que você dá ou entrega nas mão direta de um pastor, de um sacerdote, de uma pastora, e para uso o quê? Próprio. Tá? A unção, a oferta sacerdotal, o sacerdote ele não pode usar na igreja, ele tem que usar de forma particular. Eu oferto no meu sacerdote e eu tenho um propósito de ofertar no meu superintendente, que é o meu sumo, né? E no meu sacerdote, que é o meu esposo. Bora! Gênesis 15. Ai, marca isso aí, ó. Gênesis 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Grife isso aí. Por quê? Pega os códigos. Depois da guerra, Deus fala com Abraão. Deus só vai falar com você quando você vencer suas guerras, seu doido. E Deus fala com ele em visão. Pega esse visão aí, puxa uma setinha. Quem que tem visão na Bíblia? Pastor, profeta ou sacerdote? Pastor, né? Pastor? Visão profeta, não é? Visão é profeta. Pastor só pastoreia. Abraão ali, ele recebeu qual unção? Uma unção de profeta. Profeta Abraão. Demais, né? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Lições. Primeira, depois de uma grande guerra, você recebe uma promessa. Irmão, eu sei que você não quer ter guerra na tua vida, eu sei que você não quer ter luta, mas aguenta essas lutas, porque elas são portas de promessas de Deus na tua vida. Entenda que promessas vão ser liberadas sobre você depois que essa luta passar. Isso é um princípio. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus está abrindo porta para vir promessa grande na tua vida. Depois de uma grande luta, Abraão recebeu uma grande promessa. É um princípio. Segundo, toda promessa é gerada. Ela sempre começa de dentro para fora. Ele fala assim, ai, Deus, que adianta? Eu vencia lá a luta, mas eu não tenho ninguém para abraçar? Eu não tenho um filho, eu peguei o filho de todo mundo, levei para o acampamento, mas eu não tive filho para abraçar. O meu herdeiro vai ser um mordomo que nasceu na cidade de Damasco, ele é Damasceno Eliezer. E aí, Deus? Aí Deus fala assim para ele, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado.
Qual que é o princípio disso que eu aprendo? Toda promessa é gerada em mim. Tudo que você vai viver, irmão, está aqui dentro de você. Por isso que você precisa passar tempo com Deus, para você conhecer a você mesmo, saber o que você quer, qual que é teu sonho, porque às vezes tem sonho aqui, dentro do teu coração, que você acha loucura. Às vezes tem coisa guardada aqui, que você fala, tem coisa da minha cabeça. Mas não, a promessa gerada do lado de dentro. Terceira lição que eu aprendo com Abraão. Uma oferta de sacrifício selou a palavra de Deus. Depois que o capítulo 15 de Gênesis é o capítulo que Deus mais fala em todo Gênesis. É o único capítulo que Deus mais conversa. E a única pessoa de Gênesis que Deus mais fala é Abraão. Quando Abraão ele recebe essa promessa, olha o que ele faz. Versículo 7. Primeiro ele creu. Né? Porque não adianta você receber uma promessa e você não crer. Porque quando você crê, você justifica isso. Entende uma coisa, a batalha de Satanás na nossa vida é nos fazer perder a fé. Lá em Judas fala que nós batalhamos a batalha da fé. Por isso, todas as vezes que você começar a ver que a promessa está morrendo aqui, que você está deixando de acreditar, coloca louvor, ouve palavra, leia versículo que fale e reafirme da promessa de Deus. Porque a promessa ela tem que ser clara na tua vida. Ele creu e ponto final. Ele não duvidou. Por que a gente não recebe? Porque a gente recebe uma promessa e a gente começa a oscilar. A gente vai na igreja, a gente crê. A gente chega em casa, a gente duvida. Passa dificuldade, a gente duvida. Você fica apertado, você duvida mais ainda. As portas fecham, aí que você duvida mesmo. Você fala... Pastora, a própria Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória o que nos traz esperança, né? Trazer a memória da esperança. Eu tenho um alvo da senhora que sempre eu ouço de uma promessa que, através da senhora, foi lançada na minha vida e na vida do meu marido. E sempre que eu ouço o áudio. Porque ativa a fé. Entenda, a promessa não acontece antes do tempo, a promessa acontece só quando você está pronto, porque você tem que ser compatível com a promessa. Quando você estiver pronto. Tem coisas que Deus falou na minha vida que não aconteceu. Por quê? Eu estou infiel? Não, é porque eu não estou pronta. Porque Abraão não estava pronto com 80 anos de idade. Sara não estava pronta com 80 anos de idade. E aí vem mais uma coisa que a gente tem que reforçar. Tempo não é problema para Deus. Você acha que você está velho, Deus não. Ô, pastora. Oi. Mas ele não duvidou quando ele foi ter lá o filho com Agar? Não. Ele não duvidou de Deus? Não, não foi dúvida de Deus, Mar. Porque ele creu e Deus justificou. Aqui o versículo fala, e creu ele no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Quando ele deita com Agar, ele deita para fazer uma vontade de Sara. Sim, isso foi verdade. Então, se alguém é culpado aí, foi ela, né? Realmente. Depois nós vamos falar disso quando nós chegar lá e o pau vai torar lá na hora da Agar. Então, olha não, lá ela que foi ele faz. Oi, pode falar. Não, ela que foi culpada, ela insistiu e ele, para fazer os gostos dela, né? Sim. Acabou pecando. É por isso que a gente tem que entender que nós temos que estar prontos para a promessa, porque senão você arruma Agar na tua vida. E ela não estava, né? Ela não acreditou, Ela né? não, porque ela estava ferida. Isso, verdade. Versículo 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur do Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdar. E disse ele, Senhor Jeová, como eu saberei que eu hei de herdá-la? Disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas das aves não partiu.
e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e aflijá-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei essa gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, os Refaíns, Amorreu, Canadeu, Girgazeu e o Jebuseu. Olha o que Deus fala, fez uma promessa, recebeu uma promessa grande. O que Abraão faz? Um grande sacrifício. Ele pega um boi, ele pega cabra, ele pega carneiro, ele pega rola, pega pombinho, e ele parte os animais no meio. Grifa aí na tua Bíblia, versículo 10, partiu-os pelo meio. Por quê? Era a forma de aliança. Deus só fazia aliança desse jeito. E tinha que partir o sacrifício no meio. Luciana, você que está bem atento aí. Deus recebeu esse sacrifício de Abrão? Será que ele desceu? Nesse capítulo aí que nós lemos? Não. Quem acha que ele desceu? Tem duas formas do sacrifício, você aceita. Ou Deus desce, ou o cheiro sobe. Quem acha que ele desceu? Deus desceu? Ninguém. Quem acha que o sacrifício subiu? Ninguém. Eu não sei nem que aula que vocês estão. Mas graças a Deus. Vai lá. Ó, versículo 17. Tocha de fogo. Grifa aí. A tocha de fogo é Deus descendo para pegar o sacrifício. Gente, eu fico maravilhada com esse negócio de oferta. O povo não gosta, os religiosos não gostam disso. Mas você tem noção que uma oferta tua, Deus pode descer na terra para fazer uma aliança com você? Abraão pegou tudo que tinha, porque cada animal simbolizava uma área da vida dele, que ia vencer, que ia prosperar. Comércio, agricultura. Eu tenho isso anotado numa pregação que eu já preguei. Eu não sei onde está. Mas semana que vem eu acho nós vemos. Aí, olha só. A gente vê a história de Êxodo, o povo lá preso, cativo. Você fala, ai, tadinhos, ficaram presos. Mas Deus avisou aqui em Gênesis, no versículo 13. Abraão, eu vou te dar uma descendência. Eles vão ser peregrinos em terra estranha e vão ficar presos por 400 anos. O que eu entendo com isso? Nada acontece na nossa vida sem Deus avisar. É que Abraão acho que estava tão alucinado que não prestou atenção no recado para não passar para frente. Por quê? Avisado foi. Irmão, você vai ser sempre avisado do que você vai passar. Quando as lutas vierem, você não faz cara de desentendido, não. É você que não pegou a mensagem, você estava na carne. Mas Deus falou. Por isso que eu falo para o povo quando vai na igreja, irmão, vai cultuar, cultua de verdade, presta atenção no culto, canta com vontade, fecha o olho para orar.
Mas o povo, na hora do louvor, primeiro está sentado, né? Um está assim, ó. Aí vai orar para... Ergue a mão, né? Está lá cultuando. Faz com vontade. É Deus que está cultuando a Deus. A Maria está rindo, mas é verdade. As pessoas cultuam a Deus com relaxo. É relaxo. Se você sai da tua casa para ir na igreja, para ficar sentado na hora do louvor, por que você vai? Para ficar com o olho aberto na hora da oração? Fica na tua casa, que é mais confortável. Tem que falar isso aqui. Porque as pessoas não cultuam a Deus direito e aí não vê resposta de Deus. Aí eles falam o quê? Ai, Deus não falou comigo hoje. Culto frio. Pastora, só prega essa mensagem. Nossa, fala de dinheiro de novo. Deus me livre. Só pede. Fala, Maria Borges. Tanto que Deus não faz nada sem avisar, está em Amós 3, versículo 7. Amós 3:7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e os profetas. Ele não faz, tudo é avisado. Só que a gente tem que entender que a partir do momento que você põe uma roupa para ir na igreja, Deus já começa a falar com você. Irmão, tem hora que, sabe que hora que vem o download da mensagem? No carro. Eu tô indo, eu e a irmã Cecília. Aí Deus fala assim, você vai pregar agora tal coisa. Eu falo, nossa, Deus, obrigado pelo Wi-Fi, obrigado. Mas cultua, porque dependendo do teu culto, Deus desce para receber. Deixa eu ver aqui mais. Por que Deus mudou o nome de Abraão? Que, ó, aí, olha só o que acontece. Pula o capítulo 16. Capítulo 16, eu vou fazer uma live dele, tá? De Agar. Vai para o capítulo 17. Ah, não, volta lá no 16, 12. E pôs Deus um sono em Abraão. Ó, Abraão ofertou e dormiu. Esse sono aí é o mesmo sono de Adão. Porque enquanto Abraão dormia, Deus trabalhava. Aleluia! Irmão, enquanto você dorme, o livro de Salmos fala isso. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, Deus trabalha na tua vida. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Enquanto você está dormindo, os anjos estão te guardando. Enquanto você está dormindo, o Senhor está trabalhando na tua vida. Apenas tem uma vida com Deus. O cara ofertou e dormiu. Falei, rapaz, é que sossego. Por quê? Deus fez isso para lembrar lá de Adão. É o mesmo sono de Adão. Vai lá no 17, versículo 4 e 5. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo será o pai de multidões, de nações, e não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão e de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti e suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. A pergunta é, por que Deus mudou o nome do Abrão para Abrão? Não ouvo, Luciano. Não ouvo com o microfone mudo. Eu falo sem. Vai receber outra identidade, né?
Por É quê? como, Ele tinha sei lá. necessidade de outra identidade. Pai, porque, sei lá, é como se ele nascesse de novo, né? As promessas, né? Sei lá. Ele precisava de uma nova identidade por causa do propósito. Deus muda o nome dele, porque Abrão significa grande pai. E Abraão, pai de nações, de multidões. Deus muda o nome dele por causa do propósito. Deus muda o nosso nome por causa do propósito na nossa vida. Por isso, sempre que Deus vai fazer alguma coisa em nós, ele vai dar uma mexida. Você vê que o diabo, ele sempre nos coloca rótulo. E toda luta que eu e você passa, vem um rótulo para a gente pegar de nome. Às vezes você se sente fracassado, desamparado, abandonado, sozinho, esquecido, falido. Isso são os nomes que nós recebemos. Mas por causa do propósito de Deus, o Senhor fala assim, ó, eu te chamo mais do que vencedor sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Nós temos um novo nome. Irmão, vocês têm um nome de vencedor. Muito mais do que vencedor sobre todas as coisas. Se Deus te olha e vê que você é mais do que vencedor sobre todas as coisas, por que você acha que você vai perder? Você está com algum parente aí na sua casa, fala assim, você não vai perder. Fala para o irmão que está do seu lado. Porque Não vai perder, não vai. Nós somos mais do Abraão. que vencedores em Cristo Jesus. Ai, minha webcam está até caindo. Glória, é unção. Amém. Quem visitou Abraão depois disso? Vamos lá, Gênesis 18. Vamos correr com o Abraão aqui. Semana eu vou falar de Agar, hein? Deus mudou o nome dele. Ah, isso aqui eu vou ter que falar. E mudou o nome de Sara. Capítulo 17, puxa uma setinha aí, coloca assim, ó. Deus muda o nome de Abrão, tem o teu título aí, né? Deus muda o nome de Abrão, coloca assim, ó. Depois do sacrifício. O nome dele só mudou depois da oferta, viu? Você que tem uma resistência, Deus muda o nosso nome depois dos altares que nós levantamos. Irmãos, eu cheguei em Votuporanga, quando eu mudei para lá, eu já falei isso, mas tem gente que não sabe. Devendo a mudança. E eu fui para a Igreja Universal. Eu sou a Universal. Batizei lá. Sou mais não. Sou quadrangular. Mas quando eu vim, fui para a Universal. Mas a gente devia a mudança. E a gente comia na minha avó, porque nós não tinha comida. E minha avó jogava na cara até os almoços que dava. E lá na Universal, eu não sei se alguém já foi, lá o negócio é dízimo, oferta e demônio. É a linha de... Lá é isso. Então, quando começou a sair meus demônios, eu comecei a entender sobre sacrifício. Eu e minha mãe, nós estávamos... Gente, os móveis, eu não sei como que a gente conseguiu montar os móveis, porque era tudo caro. Minha mãe devia no banco. Mãe, liga a webcam aí para o povo te ver. A gente devendo. Minha avó jogando na cara os arroz que dava. E aí a gente entrou no sacrifício, na fogueira santa. Nós não tinha dinheiro. Não tinha nada. Nós começamos a vender o que tinha. O que a gente tinha? Ouro. Vendemos tudo. Aí minha mãe fazia bijuteria, eu ia nas ruas vender, vendia no salão que eu trabalhava. E aqui, ó, isso era no mês de maio e junho, né, mãe? Maio e junho foi isso. Em dezembro, as contas estavam pagas, os móveis trocados, eu tinha entrado na faculdade, os meus clientes tinham dobrado,
Minha mãe estava trabalhando, podia conseguir trabalhar, pagar as contas, trocamos os móveis, e a gente olhou assim, nossa, como que aconteceu? Altar, sacrifício. Fala, Maria. Muta aí teu microfone. Tá mudo o seu microfone, mãezinha. Geladeira? Hã? Não, tá mudo de novo. Liga. Aí. Você lembra que a gente deu a nossa geladeira? Verdade, Pra nós igreja? demos a nossa geladeira para a igreja. Pratos, talheres. Prato, talher, verdade, eu não lembrava disso. Irmãos, tem noção que eu dei uma geladeira? Eu dei uma geladeira. Você tem noção disso? E não faltou. Pelo contrário, o Senhor mudou o nosso nome. Por quê? Aquilo que era vergonha, o Senhor honrou. E o que eu aprendo com Bíblia? Isso não é teologia da prosperidade, não, isso é Bíblia. Deus muda o nosso nome depois de grandes sacrifícios. Por isso, não tenha medo, irmãos, quando Deus te pede. Quando Deus coloca propósitos no teu coração. Eu não tenho. Você sempre vai ter o que Deus vai pedir. Deus não pede uma coisa que você não tem. Se Ele pedir, você vai ter. Eu coloquei propósitos com dinheiro que eu ainda não tenho, porque eu sei que eu vou ter. Mas são coisas que eu quero abençoar pessoas. Mas sempre as ofertas que Deus me pediu para fazer experiências na minha vida financeira eram coisas que estavam lá na minha mão, coisas que eu tinha. E quando eu não tinha, eu vendia. Mas dava, eu vendia. Por quê? Porque mais tem o Senhor para dar. Vai lá no versículo 17. Deixa eu ver. Não, vai no versículo 15. 17, 15. Gênesis 17, 15. Para a gente ver a terceira ferida de Sara. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Puxa aí, esse versículo é a terceira ferida de Sara. Qual? Ela foi diminuída. Deixa eu explicar para vocês como foi a história. Deus estava lá fazendo, mudando o nome dele, e ele lá, glória, lá, tirado no manto. Aí Deus olhou para Sara e falou assim: a Sarai não vai ser mais Sarai, chamará Sara, porque dela vai vir nações e reis. O pai da fé faz o quê? Faz assim, ó. Toda velha de 90 anos, ele riu. E isso ele fez o quê? Ele diminuiu a promessa na vida de Sara. Pegou o egoísmo do homem aí? Para ele, legal. Eu vou ser pai com 100 anos. Mas a mulher é velha, ser mãe com 90? Detalhe. Eu tenho que falar dos detalhes, porque a riqueza está nos detalhes. Sara não tinha 90 anos, ela tinha 87. E 3 anos, irmã. Você que é mulher, você sabe. Você tem 37. Lisandra chegou, vai ser você, Lisandra. Você tem quantos anos, minha amada? Amiga, que eu não sei quantos anos você tem. 35. 35. Deixa o microfone ligado. Se eu falar assim para você, nossa, Lisandra, você tá com uma cara boa para quem tem 40 anos, né? Não dá um. Nossa. O que você vai fazer? Peeling,
Renil, Cronos, Microagulhamento. agulhamento, tudo. Por quê? Te olharam e te deram 40 quando você tinha 35. A mulher tinha 87. O anjo lá, o pai da fé, falou: a véia de 90 anos vai criar? Diminui ela. Coitado. Não, é desumano. Ele diminui ela. Aí o que Deus fala? Ela também vai carregar a promessa. É dela que vai vir reis e multidões. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Agora os maridos, eu vou falar com os maridos. Eu já catei o meu marido hoje nessa aula, dei uma aula particular para ele sobre isso. Com muito amor no coração. Marido, se você quer matar a tua mulher, é só você diminuir ela. O propósito de Deus no casamento é o homem e a mulher casar e os dois servirem a Deus juntamente. Agora tem mulher, tem ministério, que o homem não deixa a mulher crescer. Ai, você não vai não, eu que vou. Eu que prego. O meu marido, eu falei para o meu marido hoje, falei, amor, eu só sou quem eu sou porque você é sacerdote. Meu marido, ele não é uma pessoa ciumenta de altar. E ele me dá tanto gás para subir, ele me empolga, ele paga curso, tudo que ele não faz, ele manda eu fazer. E ele investe, ele não tem ciúme, ele não tem medo. Eu acho que se bobear, eu falo para ele, bobear, acho que você nem quer pregar mais, né? Eu desconfio de ter, agora que ele só põe eu lá para pregar, eu falo, tá abusando. Mas tem mulher que casa e o marido mata, porque só quer ele fazer. Ai, a unção está em mim, eu prego. E às vezes a mulher tem um ministério que ela não está florescendo. E uma esposa, guarde isso, é muito sério. Uma esposa de um homem que é de Deus, se ela não estiver ativa, se ela não estiver trabalhando, ou o marido ele não sabe ensinar, ele não tem um espírito de liderança, palavreado português, claro, ele é um babaca, ele não é líder da sua casa, não é incentivador, ou ele é um egoísta. Porque a mulher ela foi feita, criada para multiplicar. Então a mulher, ela tem que exercer, sim. Ela tem que cooperar, sim. Eu atendo muitas pastoras que, irmãos, é triste, é coadjuvante. É o pastor, as irmãs, não sei quem, ela está lá em último lugar. Eu falo, ô amada, volta para a realidade, faz um curso, faz isso, eu injeto gás às mulheres que não fazem. Por quê? Que marido que está vivendo? Que homem que é esse que está diminuindo? Porque isso hoje talvez não é nada. Mas lá na frente vai gerando uma ferida. Sara, ela entendeu o quê? Por que ele pode e eu não? Tem homem que quer dirigir, mas não deixa a mulher tirar carta. Tem homem que pode sair com os amigos, mas a mulher não pode ir na casa da mãe. Por que você diminui a tua esposa? Tem homem que pode comprar, fazer o que quer com o dinheiro. Agora, a mulher ela tem que pedir para comprar uma calcinha. Sendo que, às vezes, os dois trabalham. Porque era isso que Abraão fazia. Ele subjugava ela. Ele diminuía, ele interiorizava ela. Tem homem e mulher, gente, que é casado, é revoltante. Vocês não imaginam que a gente atende. A mulher tem que pedir, pelo amor de Deus, para gastar um pouquinho a mais no mercado, que é para casa comer. De tão mão de vaca que o marido é. E isso, você acha que é comum, você acha que é normal, mas não é. Isso vai gerando ferida. Porque é nisso que entra as necessidades.
Então, maridos, não seja como o pai da fé nesta área. Não diminua sua esposa em nada. Porque o que é teu, a unção está no homem. Eu nunca vou ser maior que o meu marido, porque a unção que está em mim desce dele. Eu posso, às vezes, estar em mais evidência, por as pessoas me ver mais ativo. Mas, quando ele se posiciona, a unção dele é maior do que a minha, porque está nele. Então, maridos, não subjugue as mulheres, não diminua, honre. Abraão diminuiu Sara. Isso foi gerando ferida. Para a gente finalizar, capítulo 18. Finalizar hoje, né? Porque nós vamos para a terceira parte, semana que vem, do Abraão. Capítulo 18. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado na porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porque por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tem dito. E Abraão apressou-se em ir a ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolo. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele. E eles estavam em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Quem é esses homens que visitam Abraão? Porque 3 varões, a Bíblia fala que é o Senhor que apareceu. Será que o Senhor desceu ali para tomar um lanche com Abraão? Será possível? Não era o Senhor e os seus anjos? Você acha que era o Senhor e seus anjos? Você assistiu a novela, né? Aí eu vi na novela, sim. Você concorda com a novela? Eu também vi esse dia da novela. Não, tem coisas que eu acho que não bate com o que você fala aí, não. Mas esse dia especificamente, você acha que foi Jesus e os anjos que vieram tomar um cafezinho com Abraão? Nesse dia, apesar de eu não ter ouvido falar, eu imaginei que fosse. Por quê? Porque pelas coisas que ele disse a Abraão. As promessas? Quem concorda As que é promessas. Jesus que veio? Jesus e os anjos? Além da Maria Lúcia. Vocês não concordam? Luciana, abre aí teu microfone. Eu vi que você está falando. Vai, Lu. Você acha que foi Jesus e os anjos? Eu acho que foi Jesus, sei lá. 3 anjos, eu acho. Eu acho. Não. Eu também. Eu acho que não foi os anjos, não. Você acha que foi Sei quem? lá, talvez. Quem foi, Sei gente? lá, será que não foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sei lá. A triunidade na Terra? Uau! Lisandra, quem você acha que foi? Lisandra não assistiu a Eu novela, acho. nem viu os Jesus lá no Eu Gil. não vi. Não viu, né? Mas Eu que vou você na acha mesma que linha da Jesus... Miele. Eu também acho que seja 3 anjos. Sei lá. E o Julinho? O que o Julinho acha? Será que Jesus desce para tomar um café? Todo mundo fala a mesma coisa, então eu vou falar os 3 anos também. Danúbia. Vai, quero ouvir vocês.
Gabi disse que foi os 3 anjos também. 3 anjos. Mas você acha que Jesus estava no meio? Não. Não, Gabi disse que não. Não. Eu acho que era 2 anjos. 2 anjos. E o outro? Era 3 homens. É 3, mas 2 eram anjos. O outro, eu acho que é Jesus, né? Gente, segura parte 5. Era Jesus e 2 anjos. O Senhor veio no cavalar de mãe. Olha a moral do pai da fé, que dá um regaço no coração de Sara. Miele, deixa eu ver tua cara. Miele, você está entendendo como que a gente tem que diferenciar o carnal do espiritual? Jesus veio tomar um café, gente, da tarde com Abraão, com os anjos. Por quê? Para avisar para ele que ia ter uma destruição lá em Sodoma. Veio pessoalmente. Pastora, onde que fala que é Jesus aí? Senhor, versículo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor. Quando a Bíblia se refere Senhor, se refere à pessoa de Jesus, o Senhor Jesus. Gênesis 18:1. Por quê? Porque ia ter uma destruição. E ele veio conversar com Abraão. Entendeu, Julinho? Não, mas eu queria que você explicasse por que Jesus em Gênesis. Por que Jesus em Gênesis? Porque Jesus é a parte do amigo. Né? Olha no versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou. E eis 3 varões estando em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, com S maiúsculo, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Então, esse Senhor que a Bíblia faz essa referência, quando está com S maiúsculo, ela se refere à pessoa de Jesus. Por que que eu tenho uma firme certeza disso? Porque ele faz aquilo que ele dá para eles comer também é uma oferta. Eles vão fazer pão, deixa eu ver aqui se é pão ou bolo. Amassa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Ofertas de manjares. Eles fazem oferta para os anjos. Aí eles mandam fazer manteiga, leite, vitela que tinham preparado, tudo debaixo da árvore e comeram. Aí a Bíblia fala que depois disso, ele reafirma a promessa na vida de Sara. Recebem a oferta e reafirma a promessa na vida de Sara. Olha lá. E disse, versículo 10, versículo 9, e disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está ali na tenda. E ele disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Pois assim riu Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, tendo meu senhor já velho? Eles vêm por causa de 2 motivos. A promessa sobre Sara, porque essa promessa revigorou a juventude, a saúde dela. A gente fala de uma idosa grávida, mas ela idosa, ela tinha corpo de idosa. Só que quando ela recebe a promessa, ela recebe um rejuvenescimento em todo o seu ser. Porque o corpo dela, ela não tinha mais costumes, ela não era uma mulher fértil.
Só que o corpo dela começou a se tornar o quê? Produtivo. Ela começou a ter hormônios, ela começou a rejuvenescer, ela começou a entrar na sua puberdade de novo ali, a ter os seus dias férteis, a ovular. Tudo começou a trabalhar. Os ossos dela precisaram ser rejuvenescidos, porque não era cesárea, gente. Parto normal. Uma velhinha de 100 anos parindo. Era uma velhinha de 100 anos. Então, por que eu afirmo que seja Jesus? Uma, porque chama ele de Senhor, 2 vezes com letra maiúscula. 2, porque eles ofertam e ele recebe. 3, porque eles lançam, os mesmos que receberam a oferta, lançam a promessa sobre Sara. E 4, eles avisam a Abraão daquilo que vai acontecer. Então, Mariana, eu acredito que seja Jesus com os 2 anjos. Eu acho que é só 3 varão. Amém, irmão? Nós estamos num estudo, vocês podem acreditar que vocês quiserem. Eu acho que não tem. Por quê? A gente viu lá em Gênesis 6 que anjo tinha relação sexual. Né? Anjo, eles tinham sêmen. Então, se um anjo tinha sêmen, a gente estudou como que ele foi produzido. Para comer, você precisa do quê? Boca, dente, sistema digestivo e o intestino, né? Para sair, porque deve sair aquela comida, né? Dos anjos. Comer, aí. Então, eu acredito que se precisa de tantas disfunções, se o anjo ele teve uma capacidade de engravidar os humanos, o Senhor Jesus, junto com os anjos que ele escolheu lá, também teriam capacidade de vir, sentar e comer com Abraão. Por isso que tem aquele versículo lá no Novo Testamento, que Jesus fala assim, cuidado com o que você faz, porque às vezes você está rejeitando uma pessoa, você está rejeitando a mim. Às vezes você está cuidando do mendigo, ajudando um necessitado, e pode ser um anjo disfarçado, e aí? Por isso que a gente não pode, né, tratar. Tem que tratar bem, que vai que é anjo que está ali na tua porta batendo palma, pedindo comida. Você não sabe? Quem discorda que é anjo? Pode discordar e pode falar por quê. E nós estamos abertos para opiniões. Convenceu, Júlio, ou não? E não. Não. Mais ou menos. Você acha que é só anjo mesmo? Ou nem anjo? Você acha que é 3 homens? Tá desligado teu microfone, Julinho. Aí. Não é que eu acho que é só anjo. A minha dúvida aí é só mesmo. Jesus. A senhora crê que realmente possa ser Jesus. Eu não tenho dúvida ainda. Você fica na dúvida aí. Você acha que Jesus só veio mesmo quando ele encarnou? Eu duvidava, eu achava que era 3 anjos. Mas por ler que ele chama ele de Senhor com S maiúsculo, me convence que é uma pessoa da Trindade. Deixa eu te explicar. Por que eu falo precisamente que é Jesus? Porque Deus ele não veio na Terra em forma humana. A forma humana de Deus vir na Terra foi encarnando Cristo. Entendeu? Poderia até ser o Senhor Deus, mas Deus não encarnou porque Deus é Espírito. Então, o Deus carne que a gente poderia ter acesso em carne é Jesus. Então, por isso que eu me convenço que poderia ser Jesus, porque Deus é Espírito, ele vem em Espírito. Como a gente viu, ele vem em fogo, ele vem em manifestações. O Espírito Santo, vocês viram lá já em Atos que ele vem em pomba. Na arca estava em pomba, né? Uma analogia do Espírito Santo. Então, aí eu confio que seja um Jesus tomando um café com Abraão. Ô, pastor, Fala, Julinho. nós estamos aqui, né, só para tirar dúvida, né? Certeza. Não é para escandalizar, nem a gente está aqui porque a gente está aprendendo. Com A certeza. minha dúvida é o seguinte, mas Jesus existia no Velho Testamento?
Com certeza, ele existiu antes da fundação do mundo. Eu vou te Mas mostrar. com carne, assim, ou como um anjo? E, olha, aí ele veio como... Ele estava em carne porque eles comeram. Eu acredito que isso... Mas ele não encarnou no Novo Testamento? Ele veio como carne? Ó, lá no Novo Testamento, em Gênesis, ele era a árvore do jardim. A gente viu ele como árvore. Depois que ele morre, lá em 1 aos Coríntios, fala que o povo de Israel, depois que ele morre, não, peraí, calma aí. Lá no livro de 1 aos Coríntios, fala que o povo de Israel no Êxodo era seguido por uma pedra, e a pedra era Cristo. Jesus andava no Êxodo com o povo em forma de pedra. Aonde o povo ia, a pedra estava atrás. É loucura, mas entra os mistérios de Deus. Aí você fala assim, mas ele poderia já estar aí no Novo Testamento? Ele estava no Éden, ele era a árvore do jardim. Eu acredito que ele poderia estar aí numa forma humana, porque entra-se nos mistérios de Deus, e a Bíblia fala que Jesus existe desde a fundação do mundo. Deixa eu caçar o versículo aqui, que eu vou ter que entrar no Google para ver, que de cabeça eu não... Antes da fundação do mundo, ele já existia. Deixa eu achar aqui. Versículo. 1 Pedro 1:20. Vamos lá. 1 Pedro 1:20. Deixa eu ver se é isso. Nossa, está molhado. Enrugado. Aqui. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Então, ele existe antes da fundação do mundo. A questão é, se ele existe, tomar forma é o de menos. Eu acho. Pastora, Oi. porque eu acho assim, a gente, que nem o Luciano estava falando aqui, eu tô na mesma naipe do Ju. Porém, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê assim, ó, depois apareceu-lhe o Senhor, a gente acha que, né, ele apareceu de uma forma não Visual. física. Porque a gente acha que Jesus, na verdade, só veio lá do Mateus, e não, ele está desde o princípio. Mas acho que a gente colocou na nossa mente, na forma que a gente aprendeu, de que Jesus, ele vai ser só um espírito. Ele não vai vir realmente que nem ele teve perto de Abraão. É por isso que entra em confronto. Realmente. Na mente. É difícil, gente. Igual, Nieri, você consegue imaginar que Jesus era uma pedra que seguia o povo no deserto? Uma Pastora, pedra. Oi. e lá em Gênesis também, Jéssica! eu estou aqui. Lá em Gênesis também, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Já existia. Jesus estava lá. Ele estava lá. Pastora, eu Oi. tenho outra dúvida minha aí, que é questão do S maiúsculo. Ah, Esse maiúsculo aí, não tem que ver, às vezes, referente a algumas tradução, para saber se ele realmente é maiúsculo, para descobrir o original? não, Pegar o lá do grego, se original é lá, né? Porque existe o tradução, original. a gráfica, às vezes pode fazer alguma correção de maiúsculo ou minúsculo. Mas o original é pior ainda. Não sei quem falou aí que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem que falou? Acho que foi o Ali. Que o original fala que é Elohim. Elohim é os três. Porque a palavra terminada em M, no hebraico, é em plural. Elohim apareceu para Abraão. Também pode-se considerar que pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo vindo aí tomar um café. Fica a seu critério, irmão. Ó, o estudo é bom, eu não estou
como que eu vou falar assim? Nos estudos, o que é o estudo da Bíblia? É isso aqui, gente, que está acontecendo. É a gente discutir as nossas ideias e as nossas dúvidas. Porém, o estudo, ele te dá a liberdade de você acreditar. Tem gente que acredita que isso daqui é só anjo mesmo. Tem gente que acredita que é 3 varões, 3 homens. Porque a teologia, ela dá muitas vertentes. Eu estou falando que eu acho que seja, porque a Torá fala que é Elohim, né, Senhor. A Bíblia, todas as traduções, ela está com S maiúsculo. Então, eu não acredito num erro de gráfica, entendeu, Jaco? Mas eu respeito quem pensa diferente, porque é uma questão em aberto para a gente realmente discutir. Fala, mãe. Ó, lá em Gênesis 8:13, lá fala que o Senhor disse a Abraão, né? Aí ele duvidou que ele ia ser pai. Aí ele falou, existe alguma coisa impossível ao Senhor? Aí, existe alguma coisa impossível? É a questão assim, mas Jesus poderia vir em carne? Se ele existia antes da fundação do mundo, encarnar é o de menos. E a senhora pegou e falou uma vez que a Bíblia BKJ, é a Bíblia King James, é uma das mais próximas da original, não é? A Bíblia King James é uma das mais próximas, porém, ela a boa dela é a inglês. A tradução em inglês. Aqui fala Senhor com S maiúsculo também. Fala Senhor com S maiúsculo? Não, porque a King James, no português, tem alguns artigos que está diferente. Mas todas as Bíblias o S está maiúsculo? Do Senhor? Se for S maiúsculo, gente, não tem como falar que não é alguém da triunidade. Mas aí eu não concordo que ele estava encarnado. De boa. Eu não sou dona da verdade, eu não estava lá. Eu queria estar lá. Mas isso daí é para a gente discutir mesmo. Eu amo quando isso acontece, porque eu vejo a cabeça de vocês, o que vocês pensam. Eu amo. Mas, então, pode falar. Eu acho que era Jesus mesmo, porque foi ele que perguntou para Sara. Há algo possível para mim, o Senhor? Eu falo assim, a questão não é nem só isso. A questão é a promessa. Se não tivesse oferta e não tivesse promessa, eu até ia desconsiderar os anjinhos. Fala, gente. Alguém mais? Vamos a gente avançar. Pastor, Tchau. Na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito o Senhor Deus. Eu não tenho, eu tenho. Deixa eu achar a minha nova tradução. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manré. Gênesis 18. 18, 13. Deus promete um filho a Abraão, é o título. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. A NTLH é a tradução mais chula da Bíblia que tem. Porque ela pega o hebraico assim, ó, e destrincha. Então, ela viu que estava no Elohim e já falou, é o próprio Deus. Aqui vai mais além, aqui não fala nem que é Jesus, aqui fala que é o Deus que está sentado no trono que desceu. Fala japonês. Nada. Você está vendo o negócio de tradução, é loucura? Tá dando um nó na mente esse negócio aí. Mas aí, você vê que isso é igual Melquisedeque. Ó, Melquisedeque, ele não tem genealogia. A Bíblia lá em Hebreus fala que ele não tem início e nem fim de dias. Mas ele era sacerdote e rei. Era um homem que era sacerdote de Salém. Salém é a antiga Jerusalém, tá? Só que era um homem que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha data de nascimento e ninguém sabe quando morreu. Quem que é Melquisedeque? E a Bíblia fala que ele tinha o sacerdócio como Jesus. É aonde que eu acho também que era uma figura. Eu acho que é Jesus, mas eu nem falo isso para vocês, senão vocês brigam.
Deixa eu achar ali onde que fala do Melquisedeque. Melquisedeque. Versículo. É onde fala que ele tinha um sacerdócio de Jesus. Hebreus 7. É, só lá, Hebreus 7:10. Deixa eu ver ali. Porque aqui, se a gente buga a cabeça, se era anjo, se era Deus, imagina Melquisedeque, que pegou o dízimo do Abraão, só que ele não tinha nem começo e nem fim de dias. Ó. Deixa eu achar o versículo. Hebreus 7, versículo 2. Versículo 1, ó. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente interpretação, rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A Bíblia fala que o Melquisedeque é sacerdote até hoje. Feito semelhante ao Filho de Deus. Para e pensa no negócio. Melquisedeque. O homem não nasceu, não morreu, é sacerdote. Então, são coisas para a gente aprofundar, estudar, discutir e respeitar as opiniões. Por quê? Porque são os mistérios de Deus. Eu acho que ele era uma prefigura de Cristo no Antigo Testamento. Fogo a fogo aqui dá. Eu acho. Ninguém sabe como morreu, fala que o homem é sacerdote até hoje, igual ao Filho de Deus. Pastora, Fala. tira só uma dúvida, fugindo um pouco de Abraão aí, tá? É que eu sempre tive dúvida. Como tá baixinho, fala um pouquinho, fala de novo. Fugindo um pouco do texto de Abraão aí, a história de Daniel, da fornalha, por exemplo, né? Que foram lançados na fornalha. O quarto homem. Quem seria aquele? Jesus. Ah, tá. Então, quer dizer que não foi a primeira vez que ele desceu, né? Estava na fornalha. Se ele era a árvore do Éden, é igual eu falo, vim depois, regressar o de menos. Gente, nós temos uma mente muito limitada, porque nós somos terrenos. É igual a Niele falou ali, a gente aprendeu o quê? Que é espírito. Que anjo tem asas, cachos dourados e corneta. A gente é tão limitado, a gente foi tão educado nisso, que quando você ouve o novo, errado, calma, confronta. Fala, Lu. Tá coisado seu microfone. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Pastora, nós aqui, igual os brasileiros, argentinos, essas outras gerações, a gente é descendente de Abraão desde aqui, nesse texto aqui que Deus fala que a descendência dele ia ser, ou nós se tornamos descendentes de Abraão por meio de Jesus, por nossa fé em Jesus? Boa, adorei a pergunta. Tenho duas respostas. Por quê? Por descendência de Jesus, porque nós estamos na graça.
e o sangue nos comprou. Nós entramos pela aliança por causa do sangue de Jesus. E 2, eu concordo também que a gente já é desde essa época, porque eu, Mariana, eu acredito na predestinação de Deus. Eu acredito que Deus sabe cada um quem é quem. Eu acredito que Ele já sabe os seus dias, que Ele te chama antes de você nascer, que Ele escreve a tua história, que Ele escreve o teu propósito. E como Ele sabe quem você é, Ele já te salvou lá. Ah, mas eu quero desviar. Irmãos, olha, eu tentei de tudo para desviar. Eu já passei cada risco na minha vida e eu não morri. Então, eu acredito numa predestinação de Deus me chamando lá em Abraão, que Ele já conhece o meu fim e o meu coração. E também acredito que a aliança me fez participativa dessa coisa. Porque lá em Hebreus, capítulo 7, fala assim que Levi dizimou em Abraão. Levi é filho de Como que ele dizimou em Abraão? Jacó não tinha nem nascido, não tinha nem Isaac. Mas por que a Bíblia fala que Levi dizimou em Abraão? Porque Abraão carregava o DNA que Levi ia ter. O gene Jacó, Isaac, Jacó e as 12 tribos. Então, isso também é um princípio do dízimo muito louco. Porque às vezes eu falo assim, eu dizimo para ter a bênção de Deus. Mas antes de eu ter os meus filhos, eu já era dizimista. E quando eu dizimava, olha como que Deus vê. Deus via o Davi ainda dizimando, porque já tinha os meus genes. Quando meus filhos dizimam e primiciam, porque eles primiciam e dizimam, Deus está vendo quem está dentro deles e quem eles vão carregar. Porque a Bíblia fala que Levi dizimava em Abraão. Então, eu acredito que pela aliança, sim, as duas formas. Pela aliança do sangue, que nós somos comprados, isso é fato. Mas Deus conhece a gente, ó, antes de você nascer. Deus falou o que para Jeremias? Eu te chamei a profeta das nações. Eu tenho esses 2 tipos de pensamento. Nós somos predestinados. Eu acredito na predestinação. Eu acho que Deus sabe quem é quem. Por isso que Ele salva, por isso que Ele livra, por isso que Ele permite. Eu acredito nisso. Respondido? Mais alguém? Fale-se agora, cale-se para sempre. Então, hoje eu vou deixar essa questão dos anjos em aberto para vocês. Por quê? Esse é o gostoso do estudo da palavra de Deus. Cabeças diferentes pensando junto. Eu não quero te convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu não sou dona da verdade. Uma vez um pastor tentou me convencer de algo, e eu lembro que o Espírito Santo falou assim, se eu não te convencer, ninguém pode, porque não é pela carne. Então, o que nós podemos é esse debate gostoso. Eu amei que o Júlio levantou a questão do Senhor. Eu amei. Por quê? Faz a gente pensar, faz a gente falar, faz a gente entrar na Bíblia e a gente discutir. Então, eu vou deixar em aberto da questão do Melquisedeque, se ele era uma pré-figura de Cristo ou não. Vou deixar aí para você achar se era 3 anjos, Jesus e 2 anjos ou 2 varão. Vou deixar em aberto. Júlia, eu amei. Você levantou o texto hoje. No final, você ficou convencido que é o quê? Que não é Jesus ainda? Vamos lá. Palavra final, Julie. Tá mudo o teu microfone, Julie. Não estou convencido ainda, não. Ao mesmo tempo, eu creio que eu creio assim, que é Jesus em forma de espírito, né? Mas não em carne, assim, eu tô meio assim, entendeu? Beleza.
E ele acha que é espírito ainda? Não, você acha que ele veio em carne? Eu acho que eu aprendi de uma forma errada, igual muitas pessoas aprenderam. Então, a gente tem que se permitir conhecer a verdade. Porque ele veio sim, como você não falou, Jesus pode estar aqui com nós, né? E ele veio com o versículo da pedra. Eu programei a aula para 2 horas. Gente, vocês ficaram 2 horas estudando Gênesis 18. Japa, o que você acha? O que foi? Você acha que é anjo, Jesus e anjos, 3 anjos, 3 homens? Eu tô assim, eu ainda... Está com se era Jesus, eu tô na dúvida. Tô na dúvida ainda também. Até meu celular não aguentou a pressão, acabou a bateria. Olha lá, não aguenta. Não, gente, mas eu acredito que assim, que poderia ser Jesus, sim, lá, mas assim, não na forma que a gente conhece, depois que ele veio encarnado, às vezes a presença. Porque Deus e Jesus... Gente, como que o Espírito... Ó, só para vocês pensar, para vocês bugar a mente mesmo, vocês irem dormir pensando. Como que o Espírito vai comer? Mas é para pensar. Pastor, mas... Dorme com essa hoje na sua cabeça. Vamos tirar nossa selfie e orar. Vai, ativa as câmeras. Que hoje eu amei a aula de hoje. Foi a melhor aula de Gênesis. Oi, quem me chamou? Aí também não pode entrar materialização o quê? De Jesus? Materialização. Jesus, ele se transformava em tudo. Então, com os nossos olhos carnais, a gente pode ver algo, mas não é aquilo que a gente vê. Sei lá, hein? Tem um outro nome que é isso daí que fala. Não é material, é um nome muito difícil que eu não lembro como que fala. Porque entra mistério de Deus. Entra mistério, gente. E ó, entende uma coisa? Às vezes você fala assim, os irmãos ali não concordam, isso é errado. Não, o Espírito Santo que abre a nossa mente para entender. Então, eu não posso falar assim para o Júlio, você está errado, japonês, está errado. Não, é o Espírito Santo que abre a cabeça dele. Ó, Luciano, ele já entrou uma questão de materialização. Não sei. Eu ainda acredito na carne e no sangue, porque ele virou pedra. Jesus era uma pedra no êxodo. Rapaz, sorriso na cara. Vamos. Vai, Lisandro, depois a Lisandra ficar brava. Dá um sorriso ali. Depois ela fica brava. Ela fala assim, olha as fotos que você tira que eu saio. Vamos orar? Ora aí, japonês, hoje para nós. Deixa eu salvar nossa foto aqui. Espera aí, gente. Deixa eu salvar nossa foto. Aí, salvei. Vai, Japa, ora. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, na sua presença, Senhor, mais um dia de entendimento, meu Pai. Que essa palavra que foi lançada hoje, Senhor, que essas dúvidas venham a ser solucionadas, Senhor, através do Espírito Santo, que eles venham entrar, que ele venha entrar com o seu entendimento na nossa cabeça, que o Senhor venha ministrar sobre a nossa vida a sua verdade, em nome do Senhor Jesus. Que todos que participaram possam permanecer firmes na sua presença e que possa ter um ótimo final de semana em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Gente, beijo no coração. Dorme com essa hoje. Era anjo, era Jesus, era varão? Era quem que estava lá em Gênesis 18? Eu vou ver se eu acho algum pastor topíssimo para responder isso para nós. Vou tentar contatos. Aí eu vou, qualquer coisa, trago na aula que vem, tá? Beijo, fica com Deus. Paz para todos. Tchau.